Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui, Manuel Pereira, do canal Sertão Ciências, seu canal de divulgação científica no Sertão Nordestino. Hoje aqui nós vamos entrevistar a galera do Astrotubas, uma grande iniciativa feita a partir de 2017, né, com os estudantes da graduação de Física e Astronomia de algumas universidades no Brasil. Eu vou deixar, então, que eles se apresentem e falem um pouquinho sobre essa maravilhosa iniciativa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, meu nome é Carla, eu sou de São Paulo. Eu fiz Física na graduação, na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz mestrado em Astronomia, no Instituto de Astronomia, também na Universidade de São Paulo. E agora, finalmente, estou terminando meu doutorado em Astronomia, mas a minha área de pesquisa é Astrobiologia. E eu venho trabalhando com isso desde a minha graduação. Na verdade, eu já trabalhei um pouco com a iniciação científica e depois a minha dissertação e minha tese estão no ramo de Astrobiologia. Eu trabalho principalmente com moléculas, que são importantes para as origens da vida. Eu estudo essas moléculas tanto aqui na nossa galáxia, como também em outras galáxias mais distantes. Bacana. Rubinho. Oi, eu sou o Rubinho, né? Fiz graduação em Física, terminei a graduação em Física, aí fiz um mestrado em Astronomia, estou fazendo doutorado, quem sabe, não sei, quem sabe se eu termino ou não. Em Astrofísica também, eu trabalho com estrelas massivas e eu tenho uma especialização em polarimetria, assim, uma técnica da astronomia que ninguém gosta, mas eu amo. E é isso, aí estamos aí de novo divulgando ciência. Eu trabalho no Planetário de São Paulo, do Ibirapuera, agora em divulgação. E Pedro Cabral, ou Pedro Pinheiro. A culpa é do Cabral. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite. Eu estudo ainda a graduação em Física aqui na UFRN, em Natal, e eu fiz uma iniciação científica em desidratação de exoplanetas, que eu fiz um vídeo sobre lá no Astrotubas, sobre a desidratação de Marte. E é isso, eu sou cofundador, junto com o Rubinho também, do Astrotubers. Fundei também um projeto de divulgação científica e loja de camisetas Vestiverso. E também escrevo lá para o projeto de divulgação científica do Universo Racionalista. Bacana, bacana. Contem como foi essa ideia e principalmente juntar essas pessoas de locais tão distantes e poder fazer esse projeto, esse trabalho de divulgação na área de astronomia, não é? Astrofísica e cosmologia também. Eu posso responder essa? Diga quem quer que você fale. Fique à vontade. Eu queria responder essa, que é a parte mais legal, é a pergunta mais legal. O que aconteceu, Antônio, Manuel, né? Você pediu para chamar. Manuel Pereira. O que aconteceu foi que, é natural que a gente note que existe um buraco entre o mundo acadêmico e a sociedade, assim, a gente brinca e fala com civis, assim, tipo, existe um buraco nesse mundo. Aqui, apesar das pessoas não sabem muito bem o que cientistas fazem, as pessoas vão procurar e parece uma coisa de outro mundo. Na verdade, as pessoas aqui no Brasil, tem até aquela síndrome de vira-lata que as pessoas acham que aqui no Brasil não há ciência, que não tem. E aqui no Brasil a ciência é muito boa, é muito poderosa, a nossa ciência é compatível, na verdade a gente disputa com lá fora pau a pau com a ciência lá de fora, todo mundo aqui está cansado de fazer trabalho em colaboração com um cara do exterior, isso é uma coisa super comum, o cara do exterior não fala, você é do Brasil, não, pelo contrário, é pau a pau, a gente tá junto na área científica, só que porém a gente tem um buraco muito grande, que é a ciência, ela criou um núcleo e ela não se comunica mais com o exterior. Então existe um buraco disso. E a gente isolou, é isso que a gente acreditava. Isso é uma coisa que foi discutida muito. A gente tem na Sociedade Astronômica Brasileira, ela faz reuniões anuais, esse ano não vai ter, esse ano cancelaram, mas ela faz reuniões anuais e há uma área, há algumas sessões que discutem divulgação científica. Isso é muito debatido, porque a gente meio que se isolou e áreas que estão sem dono são tomadas por alguém.
Então, o que aconteceu é que a gente entrou no mundo de pseudociência. As pessoas começaram... O YouTube, por exemplo, começou a encher de pseudociência, assim, pessoas falando... E aí, das diversas coisas, desde terra plana até, sei lá, suquinho detox, e aí vai. Ufologia... Então, um absurdo de coisas que foram tomadas. Por quê? Porque a sociedade não tinha uma linguagem para interagir com a ciência, então apareceu pessoas que puderam passar o que a ciência estava fazendo, entre aspas, e passando daquele jeito. Com base nisso, o Pedro, por exemplo, eu e o Pedro, o Pedro tinha um canal, eu tinha um canal também de conteúdo nerd, e a gente tinha nossas coisas, a gente divulgava de alguma maneira a ciência, e ficou uma coisa meio que assim, a gente devia se unir, devia fazer alguma coisa, e nunca foi para frente, a gente ficou querendo... Numa reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, teve uma palestra do Tiago Sorini, que é um professor de Valongo, da Universidade de Valongo, e o Tiago Sorini, ele perguntou, assim, na hora da reunião, falou assim, quem aqui faz vídeo no YouTube? E aí um monte de gente levantou a mão, falou, tá vendo, um monte de gente que trabalha, cada um isolado, ninguém se une de fazer. Isso meio que tocou na gente, outra coisa, e ele ficou comentando sobre isso. Nesse dia a gente ficou assim, vamos fazer uma reunião hoje. A gente fez uma reunião e nesse dia saiu o AstroTubers, não com esse nome, porque... A gente passou por uns nomes bizarros ainda, uma briga sem fim por nome. Ele não tinha esse nome. Isso um dia que a gente fizer uma biografia, eu vou contar os nomes dos AstroTubers, que eram... Mas, se não me engano, os primeiros episódios começaram em 2018, não é? Sim, acho que o canal vai fazer 2 anos, o canal. A gente teve os primeiros episódios em 2018, mas eu acredito que foi em 2017. Foi começo de 2018. De 2017 teve a reunião. Então a gente ficou no mês de 2017 até 2018 planejando e discutindo o que ia fazer. E aí a gente começou o canal em 2018, assim. Eu diria que o canal tem 1 ano e meio quase, assim, de atividade. Carla entra quando? A Carla é uma das fundadoras? A Carla, ela trabalha na casa. A Carla trabalha comigo e eu não tenho como não chamar a Carla, porque ela divulga ciência há muitos anos, ela trabalha comigo, a gente já foi em escola juntos, e ela é uma astrobióloga, e eu acho muito importante ter uma astrobióloga perto, porque sempre vão perguntar de aliens. E a Carla que sabe. E você, Pedro, quando é que também já é um dos fundadores? Isso. Você é um dos que mais apresentam, não é? Aqui no AstroTubers, e inclusive algumas pessoas podem lembrar da sua participação lá no Luciano Huck, né? E lá, a gente conversando em off, você falou que por conta de uma pergunta que ele fez, você acabou, e vocês no caso, desenvolvendo todo um trabalho a respeito de arco-íris, entre outros fenômenos que acontecem no céu, não é? As cores do céu, do entardecer durante o dia. Como é que foi essa questão? Como é que foi essa experiência? Então, tudo começou... eu sou do curso de Física, então eu gosto muito de aprender por videoaula. E uma videoaula, um professor que me chamou muita atenção pela qualidade das aulas era o professor Walter Lewin, que as aulas são em inglês. Ele é do MIT, uma universidade lá em Boston. E aí eu gostei tanto que eu comprei o livro dele, que tem ele aqui na capa. Você vê, ele está dando uma aula de mecânica clássica de pêndulos. O que é que ele faz? Ele sobe num pêndulo. Ele é um véi, olha isso. Acho que eu conheço essa figura. Pois pronto. Então eu comprei o livro dele e ele explica aqui arco-íris, como funciona e tudo mais. Tem até algumas fotos bonitinhas aqui sobre arco-íris. Aqui um arco-íris duplo, que é branco aqui dentro e aqui é menos branco. Enfim, ele fala muito sobre arco-íris e a aula dele sobre arco-íris também explodiu minha mente e eu queria passar essa sensação para os outros. E aí, por coincidência, o Luciano me perguntou se eu estava lendo algum livro. Eu falei, estava lendo esse aqui, que ele explica os arco-íris, e aí ele me perguntou, então explica para mim. Só que é uma explicação muito complicada, assim, mesmo no vídeo, com animação e tudo, ainda ficou complicado. Então eu pedi, pergunta outra coisa. E ele perguntou sobre o céu azul, né? Só que eu esqueci alguns detalhes, porque é tudo ali ao vivo, não é ao vivo, mas é improvisado. E o nervosismo, né, Pedro?
Isso, então é tudo improvisado, é tudo ali na hora, e eu não gostei da minha explicação. Eu até perguntei no final, deu para entender? Porque eu achei que não tinha dado. Queria explicar de novo, mas ali é muito dinâmico. O tempo é muito caro, né? Muitas câmeras, todo mundo, o salário do bicho lá, enfim, é tudo muito caro. Então, aí eu fiquei angustiado comigo mesmo, e eu não, vou corrigir isso. Vou fazer uma série inteira para explicar isso aí direitinho. E foi isso que surgiu o Cores do Céu. Para começar explicando do zero, eu chamei um professor, um médico, que ele é professor aqui da UFRN também, para explicar um pouco sobre a parte biológica da visão, sobre o que são as cores e tudo mais, e também estudei sobre a parte física, e depois fui lá, a cor do céu, tanto o azul de manhã e tarde, o escuro da noite, e também tem um azulzinho depois do pôr do sol. Explico lá também, coisa que eu também nem sabia. Da luz avermelhada, Isso. do laranja. Isso, aí chego lá no eclipse lunar e vou até os arco-íris, né? E estou planejando a segunda temporada. E isso só foi possível graças à comissão de revisão do Astrotubers, sim, porque aqui a gente tem isso. Eu sou um estudante de física, então o meu conhecimento nem se compara com o pessoal do doutorado, ainda mais um cara que estudou aquela área. Então, muitas vezes, escrevendo os roteiros, eu cometo alguns erros, ou não pego as melhores sacadas, e essa comissão que a gente tem internamente nas Astrotubers é fundamental, e ela esteve lá durante todo o processo para me ajudar nesses roteiros. Bacana, bacana. Diga-se de passagem, tem alunos aqui que elogiaram bastante essa série. Obrigado. Deixou bastante, foi bastante esclarecedor a respeito, né, das luzes que aparecem no céu, não é? E sempre fica aquela questão a respeito da cor do sol, por que a tarde tem cor tal, brilho tal, arco-íris, enfim. E você, Carla, o que é que te leva à astrobiologia e qual o teu papel no Astrotubers? Bom, para astrobiologia, desde pequena eu quis estudar alienígena, sempre gostei de ficção, cresci vendo Star Trek, então eu não tive muita escolha. Só que eu quis fazer ciência, né, que é a grande questão. Lembro muito de ufologia, eu até queria ser ufóloga, não me matem por causa disso, a gente é criança, a gente não sabe das coisas ainda. Não te mato porque eu também tive meu parente, eu tive meu momento de acreditar também que eram os deuses astronautas, e depois a gente vai falar sobre. Então, mas não era o suficiente para mim, porque eu sempre fui muito científica, provavelmente por causa de Star Trek, então, mesmo que se falava em ufologia, tinha coisa que eu realmente duvidava muito. E aí, quando eu descobri que realmente tinha como fazer ciência com isso, que foi até num curso em São José dos Campos, lá no ITA e no INPE, que eu não sabia que tinha aqui no Brasil. Mesmo hoje em dia é muito pouco falado astrobiologia no Brasil ainda. Então agora está começando a ficar mais claro, está sendo mais divulgado. E isso também é um dos papéis que eu cumpro no Astrotubers. Então, já que eu demorei tanto para achar astrobiologia, exatamente porque não se divulgava tanto, minha obrigação também é divulgar mais para as pessoas, se elas quiserem, que realmente tem como fazer ciência estudando alienígenas, né? Tentando estudar, tentando encontrar de diversas formas possíveis. Então, mais ou menos isso, meu papel, é divulgar realmente a astrobiologia e responder aquelas questões sobre alienígenas que vira e mexe e aparecem. E você também apresenta, não é, no Astrotubers? Eu fiz um vídeo só, acho que uns 2. Sim. Eu faço aparições especiais. Normalmente, quando o Marcelo me chama, aí eu consigo dar uma mão, mas eu não sou assim fixa, eu não cheguei a fazer nenhum vídeo meu mesmo. Eu faço só algumas aparições. Eu quero fazer 2 perguntas antes da gente voltar aqui à questão dos Astrotubers. A primeira, o que leva vocês, você já meio que deu sua resposta, o que leva vocês à física enquanto curso e qual a perspectiva de vocês em relação à profissão ou continuar na profissão de físico, não é? Ou na variação, porque pode ser astrofísico, biofísico, enfim, há N estradas, né, por esse caminho aí. Então, o que me levou ao curso de física? Começando por isso, né? Isso. Então, no ensino médio, a matéria física da escola
ela me atraía um pouco assim, me deixava curioso, até porque eu tive um professor, Rony, que ele fez lançamento de foguete, de garrafa PET. Ele também levou um ferro fluido caseiro que eu insisti para ele fazer e levar na aula. Então, eu gostava de algumas coisas, mas eu confesso que ali na matemática e tudo mais, eu me desmotivava. Tinha muita coisa de decorar fórmula, eu não gostava disso mesmo, até hoje. Tenho meus problemas com isso, inclusive decorar a data, por isso que eu me lasquei lá no Quem Quer Ser um Milionário. Mas, enfim. Então, só que aí eu tive o privilégio de já saber falar um pouco, né, de inglês, já entendi alguma coisa, e navegando pelo YouTube mesmo, encontrei vários divulgadores científicos, alguns em português, mas a grande maioria em inglês, de altíssima qualidade, que me deixavam louco com a física, assim. E foi por isso que eu entrei na física, foram pelo caso dos divulgadores científicos mesmo. E desde o primeiro final de semana, antes de eu entrar no curso, eu já estava na minha cabeça que eu ia fazer vídeo. Eu já estava fazendo vídeo. Eu fiz o meu primeiro vídeo no último final de semana, antes de entrar no curso. Que foi no meu canal antes do AstroTubers. Então, foi isso que me trouxe ao curso. E quanto a perspectivas... então, eu entrei mesmo meio sem saber para onde ir. Assim, eu já gostava mais de astronomia, mas eu era um perdido, né? Queria ver de tudo, né? Mas acabou que antes de entrar no curso eu tinha assistido 2 palestras de professores daqui, um que não está mais aqui, então só sobrou de quem hoje é o meu orientador. Eu acabei indo na sala dele, conversei muito com ele, gostei muito e acabei entrando já na IC bem cedo em astrofísica. Então tenho essa perspectiva de me tornar um astrofísico no futuro, mas também com essa parte da divulgação como foi tão importante para mim, eu considero muito importante para mim e também quero ser um divulgador científico. E como eu disse lá no Luciano, eu quero ser um tipo de divulgador científico, que é o edutainer, que eu quero fazer vídeos que você aprenda se divertindo, basicamente. Bacana, isso. Porque bacana. Lá na escola eu não me divertia muito, sabe? E eu acho que esse não deveria ser o objetivo, acho que deveria ser diferente. No caso, provavelmente você segue a linha de Grayson Tyson, do Carl Sagan. A questão da divulgação, não é? Porque se eu fizer 1% disso, estarei feliz. Por exemplo, eu tenho 45 anos, eu assisti o Cosmos, né, nos anos 80 ali, e foi uma das coisas que me levou a fazer física, não é, na hora de escolher a graduação. E eu lembro que ele passa de uma forma divertida, sem ser exagerada, como o Bickman. Eu não sei se vocês lembram, conhecem o mundo de Bickman, né? Aquela coisa que sempre me incomodou de colocar e taxar o cientista como louco. E o Carl Sagan, ele tinha aquela coisa leve, né, de explicar fenômenos, de explicar algumas questões históricas relacionadas à física, e assim eu fui levado a fazer, assim, a me inspirar, né, a fazer o curso de física, qual eu fiz a licenciatura lá na Paraíba. E você, Rubinho? Você falou, fiquei até triste, porque na verdade eu fiz física por causa do Bickman. Eu queria dizer para você, eu queria ser um cara cult, dizer para você que foi por causa do Carl Sagan, que eu assisti Cosmos, mas eu só vi isso bem depois, assim. Eu cheguei a Bickman, inclusive quando ele veio aqui no Brasil, eu cheguei a conversar com ele e eu falei, mano, eu tô nessa bodega por sua causa, que você me colocou. E eu tenho um pouco de vergonha de contar, mas queria fazer. Seja sem vergonha aqui. Eu tenho um pouco de vergonha, fico um pouco tímido, mas eu queria fazer medicina. Olha só, porque eu cresci, meus pais, eles cresceram me indicando que emprego bom, direito, medicina, engenharia, o resto é resto. Tipo, aí foi isso que eu aprendi desde pequeno. Então escolhe aí qual é o seu caminho. Aí eu pensei em medicina e eu fiquei acho que uns 3 anos tentando medicina. Eu acho que eu contei pro Pedro que eu não sei, eu fiquei por 2 pontos para passar em Natal. Eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse passado o Natal, como estaria a minha vida hoje em dia?
Mas aí eu acho que depois de uns 3 anos, eu fiquei por 2 pontos, meu pai chegou para mim, meu pai tinha uma floricultura e minha irmã estava chegando à adolescência, e ele falou assim, olha, eu não vou conseguir manter os dois em cursinho, então esse ano é seu último ano, faz aí as suas provas, se você não conseguir, você trabalha aqui na floricultura comigo e depois a gente pensa. Aí eu olhei aquilo e falei, nem a pau, preciso de um plano B. Falei, trabalhar em floricultura? Eu falei, nem a pau, não vou fazer isso nem a pau. Aí eu tive o seguinte plano, eu peguei, assim, eu falei assim, beleza, eu vou tentar em todas as universidades medicina, mas aqui, perto da USP, aqui, eu vou tentar uma coisa diferente. Aí eu peguei aquele guia de profissões da USP e fui descobrir as minhas antigas paixões. Aí eu primeiro arranquei a parte de biologia, porque eu falei assim, a parte de biologia é inútil, se não é para fazer medicina, eu não quero nem ver nada de biologia. Plá. A parte humanas nunca me foi algo que atrativo, eu sou péssimo em humanas. Também, plá. Aí eu falei, tchau, plá, vamos olhar a parte de exatas. Aí eu fiquei passando na parte exatas e na parte de física fala sobre habilitação em astronomia na USP. E aí tem uma foto, eu falei, caraca, mano, eu sempre gostei de astronomia, sempre adorei, sempre que o Bickman falava alguma coisa, eu sempre queria ver. Canal 2, TV Cultura, quer dizer, Canal 2, isso, aqui em São Paulo é Canal 2. TV Cultura, nossa, eu passava um tempão vendo tudo que era lá. Eu lembro que até o do Bickman tinha documentários, às vezes narrados por Menos Picasso, que era ainda professor do IAG, e eu adorava. Eu falei, mano, eu acho que é isso que eu quero. Aí eu falei, beleza, então vou tentar aqui astronomia, vou tentar física aqui, né, porque não tinha o curso de astronomia na USP, você fazia física com habilitação em astronomia. Eu falei, no resto vou tentar outra medicina. Aí tentei medicina, não passei de novo. Aí eu falei pro meu pai, não passei. Ele, então bem-vindo ao trabalho. Eu falei, aqui pra você, ó, passei em astronomia. Aí meu pai pôs a mão na cabeça, ficou, meu Deus do céu, o que aconteceu? Onde eu errei? Cara, eu vou te contar, assim, pra ser solidário a você, eu quando escolhi fazer física, eu tenho um tio que ele chegou para mim, mas rapaz, tu podendo ser um engenheiro, vai escolher logo física, é o que eu gosto. Eu debati com a minha avó teve uma hora que falou assim, você podia mais. Eu falei, como eu podia mais se eu tô no meu máximo? Como assim? Tipo, eu não consegui passar em medicina, eu passei aqui. Como assim eu podia mais? O que você tá falando com isso? Quer dizer que é muito provavelmente um médico frustrado, né? Não, eu percebi que eu não queria medicina. O que eu aprendi era que medicina era legal. E a gente cresce, às vezes, pensando, às vezes eu fiz um cursinho no Rede Medicina, que era na clínicas, perto do hospital. E aí você vai na padaria, e se você for na padaria, você encontra os médicos tudo de avental branco e estetoscópio na padaria comendo pão na chapa. E aí eu lembro que teve um professor de história que ele falou assim que o Tycho Brahe, o mestre do Kepler, como ele era famosinho, ele era chamado para as festas pelo rei da Dinamarca, era chamado. Mas ele não era chamado porque as pessoas gostavam dele, ele era chamado porque ele era famosinho, super inteligente e tal, e era estiloso chamar o Tycho Brahe para sua festa. E aí o Kepler falava assim, essas pessoas, elas não estão vivendo para viver, elas estão vivendo para dizer que estão vivendo. E eu falei assim, caramba, será que eu estou querendo fazer medicina porque eu gosto de medicina ou porque eu quero mostrar para os outros que eu estou fazendo medicina? Aí eu falei, então larguei tudo. Eu, enquanto professor, às vezes me deparo muito com essa questão de aluno chegar e dizer, poxa, eu gosto disso, mas meu pai quer que eu faça isso, minha mãe quer que eu faça direito e tal. E eu digo, olha, faz aquilo que tu gosta, porque independente de dinheiro, você fazendo o que você gosta, o retorno vai chegar. Agora, você fazendo o que você não gosta, aí é difícil. Eu nunca aconselho ninguém, eu faço astronomia porque eu tenho medo da pessoa ficar brava comigo no futuro, assim. Mas é bom seguir. Não sei se o retorno de dinheiro chega, mas... O problema, Rubinho, tu dizer, tu faz astronomia e a pessoa diz, mas como é que é essa questão do mapa astral? Isso é terrível, né? Mas quais tuas expectativas quanto a mas peraí, no meu caso, eu fiz física. Aí, você gosta de malhar? Educação física, não, sem educação mesmo.
A minha expectativa, então, olha, eu tenho que dizer, hoje, falando agora com você, eu trabalhei muito no mundo acadêmico, esse tipo, a gente fez muita pesquisa e tal, mas eu estou gostando muito da divulgação. Eu acho que o meu trabalho no Planetário, por exemplo, ele está me dando um alívio mental, assim, o mundo acadêmico é bem pesado, sabe? Eu tenho que dizer a verdade, dói, o mundo acadêmico dói. E o trabalho de divulgação, você lida com as pessoas e você contar o modo como você pode expor isso e tocar o coração das pessoas é cativante. Por isso que eu tenho me dedicado tanto nos Astrotubers, tanto no Planetário, nos Planetários de São Paulo, né, que são 2, e porque ele é um trabalho muito gratificante. É uma coisa que às vezes você está lá e às vezes você coloca eu acho que o pessoal aqui já está cansado de fazer isso, mas quando você coloca um telescópio, só coloca o telescópio e aponta lá para Júpiter e fala assim, ó, tá com 3 luas ali. E aí a pessoa olha pela primeira vez Júpiter e fala, nossa, cara, eu acho que não tem... É uma sensação maravilhosa, né? Entendeu? Você pode ir no mundo acadêmico, quando você fizer um bom trabalho, eles vão falar assim, ok, muito bom. Tá bom. Vamos revisar. Eu mudaria tal coisa. Agora, quando você vai no mundo de divulgação, você tem você cria esse deslumbramento na pessoa. É verdade. Eu tenho que dizer que eu acho que eu vou para a divulgação. Meu plano é continuar trabalhando com divulgação. Agora, tô falando agora. Amanhã eu posso mudar, querer vender minhas artes. Sim. Mas só complementando o que você fala do telescópio, quando levo aqui para a escola o meu, né, para o pessoal ver a Lua e tal, é exatamente isso. O aluno coloca ali o olho, aí fica olhando para mim, professor, é a Lua? É a Lua. Tá pertinho, né? E você vê, olha, aquela pessoa olha, fica maravilhado, né? Começa a fazer perguntas, né? A gente fica meio... a gente na astronomia, a gente fica um pouco anestesiado às vezes com a beleza do céu. Isso é uma coisa que às vezes você vai muito, tipo, você vai num telescópio, você vai lá pro Chile, pega um telescópio com um céu lindo, mas a noite toda você tem que trabalhar, você fica num computador enfornado, um computador trabalhando lá, e às vezes falta, às vezes você fica anestesiado do romantismo da astronomia. E eu acho que eu fiquei muito tempo anestesiado, assim, e por conta acabei, tipo, muitos dados, muito trabalho e tal, e eu acho que a divulgação também reativando, assim, um amor muito grande pela astronomia que eu sinto, e a Carla mesmo, quando vai com a gente, né, a gente foi em algumas escolas já, e já sabe o quanto que é legal, você vai lá e passar essa coisa para o pessoal que às vezes nunca pôs um olho no telescópio ou nunca viu nada, nunca viu uma imagem daquelas, é fantástico. Eu acho que é... Carla, como foi a sua escolha da física, não é? E também você pretende continuar no mundo acadêmico, vai continuar com a divulgação? Então, a minha escolha foi um pouco de sorte, na verdade. Eu não sabia, como ufologia, obviamente, não dava, não tinha faculdade disso, lógico, então eu não sabia o que fazer. E aí, para de rir, sério. Eu vou. E aí, eu gostava muito de ciências, né? Eu gostava muito de química orgânica, gostava muito de física. Eu acho que até gostava mais de química orgânica do que de física. Aí eu pensei em fazer engenharia aeronáutica no ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, porque parecia muito a frota estelar. Se eu gosto também de Star Trek, você vê, as ideias, né? E aí teve uma escola, e teve uma escola, quando eu estava no 3º ano, de uma semana, que era uma escola de astronomia e aeronáutica, se eu não me engano, lá no ITA, e lá que eu conheci um professor que começou a trabalhar com astrobiologia no Brasil, e ele que falou, se você quiser trabalhar, então vamos lá, a gente trabalha, tenta fazer física, porque biologia também, mas às vezes se você quiser mudar para biologia, é mais tranquilo você fazer física primeiro. Aí eu voltei da escola, ok, vou fazer, prestei física, entrei e comecei já a pesquisar sobre astrobiologia. Aí tinha um professor em AG, o professor Amancio, que trabalhava com isso, eu fui falar com ele e comecei a iniciação científica. Então, meio que se eu não tivesse estudado na escola, eu não sei onde eu estaria hoje. Mas o meu futuro, por enquanto, eu pretendo continuar a pesquisar, a divulgar também astrobiologia. Já estou vendo as bolsas, estou tentando conseguir um pós-doc assim que eu defender. Vamos ver nessa situação atual, vai permitir que as bolsas sejam concedidas. Logo perderemos a Carla, que ela vai para o exterior aí, para fora. Quem sabe.
Mas não aí, perde porque existe ainda fica o contato, né? Acho que com a tecnologia, ainda bem que a gente pode ver. Eu aqui na Bahia, Pedro no Rio Grande do Norte, vocês em São Paulo. E aí, nesse momento, estamos aqui graças à tecnologia. não, mas sempre que possível eu tento fazer divulgação. Eu já cheguei a trabalhar no Planetário, foi, acho que, um dos melhores anos da minha vida. É muito gostoso mesmo você trabalhar com as pessoas ficam muito felizes quando você conta as coisas, explica tudo, e dá realmente muita satisfação. Então, vamos ver agora o futuro, como vai ser. Pedro, como é que se dá a organização de temas, gravação para os astrotubers? Quem vai falar sobre o quê? Quem é que faz a edição? Quem é que escreve? Isso fica de forma individual ou vocês se reúnem para poder decidir isso daí? Então, você perguntou no momento que a gente está reestruturando tudo no AstroTubers, porque acabou de... Está entrando agora, já faz um tempo, financiamento do Serra Pilheira no nosso canal. Massa, parabéns. Obrigado. Então, a gente fez uma lista assim, para o ano de temas de vídeos para todas as semanas. Cada um teve a sua ideia e botou lá. Alguns são individuais, alguns são em grupo, né? E só que de vez em quando aparece uma pauta bomba assim. Por exemplo, teve uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás, como foi aquele negócio do universo paralelo, né? Vai ter atrasada. Vai ter vídeo sobre isso, pois é. A gente ainda não está tão rápido assim. Mas... É que tem que pesquisar, né? Tem que dar um tempo. Eu já vi com Schwarza e com Bibi Baila, né? Gabriela Baila. Sim. Você já viu, pois é o nosso fracasso. Eu deveria ter visto primeiro com a gente, mas a gente ainda vai chegar nesse nível. Vamos ver, sim, com certeza. Chegar. Então, aí, até então, nós estávamos editando nossos próprios vídeos. Os meus vídeos, acho que todos foram eu que editei. O Rubinho também tem editado bastante vídeo, mas agora teremos editores profissionais, vai ser tudo padronizado, bonitinho. Então, é isso. A gente faz o roteiro por conta própria, alguns em grupo, alguns individuais, e a edição... A gente faz parte também, né, mandando alguns materiais, quero essa imagem e tal, e terá os editores. E tem sempre a comissão de revisão para dar uma olhada se tem algum problema no roteiro, se tem algum problema no vídeo. Essa é muito importante. A comunicação de vocês, Rubinho, se dá semanalmente e hoje, por exemplo, eu vejo muito Pedro, o pessoal do Rio Grande do Norte, na verdade, eu vejo muito, tem umas meninas também, vejo o pessoal de São Paulo, mas tinha também o pessoal do Rio de Janeiro e de Sergipe, não é? Ainda tem esse contato, ainda está havendo essa rede? Não, sim, a gente tem ainda todo mundo o que acontece é que todo mundo é estudante de graduação, graduado ou pós-doc ou então o pessoal, o que acontece é que ele acaba tendo um pico de trabalho, aí o AstroTubers é deixado para lado, aí a pessoa acaba não gravando tantos vídeos. E aí depois diminui, a pessoa acaba retornando. Você acaba vendo, porque tem uma série de vídeos do Pedro, aí depois tem uma série de vídeos da Stephanie, então acaba o pessoal não consegue interagir todo momento no AstroTubers. É por isso que com os Serrapilheiros a gente quer poder, com o apoio deles, a gente vai conseguir poder administrar isso. A gente conversa com todo mundo, na verdade, a gente tem um regime horizontal. E a gente está terminando agora de criar um estatuto, meio que criando as regras quanto a isso, para o AstroTubers se tornar uma coisa ideal, com o estatuto certinho em cima das regras. E atualmente, toda semana, toda terça-feira, a gente tem uma reunião de brigas em que a gente treta para poder aceitar artigos do estatuto. Assim. A cara está escapando disso. O Pedro está indo toda terça-feira, a gente lê o estatuto, aprova artigos, mas a gente está chegando ao final dele. A gente tem um regime horizontal com comissões. As comissões têm dentro delas representantes, mas a cada comissão é encarregada de fazer um determinado serviço. A gente agora, com o Serrapilheiro, a gente contratou uma consultoria, contratou editores, e então a gente tudo acaba virando tipo uma maquininha. Assim, eu e o Pedro queremos fazer um vídeo aí do universo paralelo, a gente cria o roteiro, encaminha para a revisão analisa, ela fala, ok, vocês não falaram nenhuma groselha, parabéns.
a gente grava, manda para a edição cria, a gente manda para o grupo, e aí é todo um processo, acaba sendo assim, a gente tem conversa por mais por WhatsApp, é no WhatsApp que ficam mais as... Sim. Agora, como é que fica a questão, por exemplo, hoje o pessoal do Rio de Janeiro vai falar, o pessoal do Sergipe, o pessoal do Rio Grande do Norte, existe, um sorteio, já faz uma escala? A gente tinha uma escala com os polos que a gente falava, o pessoal pessoal que vai, pessoal aqui, agora a vez desse pessoal, agora a vez desse pessoal. Ultimamente, como o pessoal vários polos estão com dificuldade em produzir vídeo, e aí agora a gente está suplicando, né? Por favor, polo tal, faça o vídeo. Mas a gente tinha uma escala de polos em que a gente falava, é a vez do tal, a vez do tal, a vez do tal, e ia acumulando isso. Agora, com o Serra Peneiros entrando, na verdade, a gente fez um processo diferente, a gente criou os temas do ano todo, caso seja necessário, a gente substitui, e a gente está encarregando algumas pessoas de ir produzindo os vídeos, e a gente está mandando a petição, e aí a ideia é que a curadoria, na verdade, a gente está tendo uma análise lá dos vídeos que estão saindo, para criar meio que uma ordem dos vídeos. Esse é um tema interessante, esse aqui sai com esse aqui sai aqui, esse sai agora, e é isso que a gente está fazendo. Agora, quantos polos existem? Estão me ouvindo? Uhum. Tá, ok, beleza. Quantos polos estão envolvidos? Eu falei 4 aqui, há mais de 4? Ou no caso, instituições? Eu acho que são 5, mas eu não me recordo agora. Tem uma no Rio, a gente tem o polo, que é o Pedro e mais o Ted, que é o de Natal. A gente tem um polo em São Paulo, a gente tem no Rio Grande do Sul. Acho que tinha no Rio Grande do Sul. Ou tinha no Rio Grande do Sul. Tem uma pessoa, tem a Roberta. Tem a Roberta. Não, acho que são 4. Acho que tem 4 polos, mas assim que aprovar o estatuto também, a gente meio que fechou o AstroTubers para a entrada de outras pessoas, porque a gente não tinha um outro estatuto. A ideia é de quando a gente aprovar o estatuto, a gente vai abrir para outros estudantes de astronomia, outros astrônomos, possam entrar para poder participar do AstroTuber, caso eles sintam a necessidade. Assim. E também tem, por exemplo, alguns membros que eram de um polo e agora estão no exterior. Por exemplo, a Carol, que é um membro, foi fazer o doutorado. Tem pessoas que trocaram também. A Tainá era que estava mais produzindo lá no Sergipe, ela foi para São Paulo. Veio para cá, veio para São Paulo. Sim. Está aqui conosco. Bacana. Hoje, o AstroTuber tem em torno de 43 mil seguidores, não é? YouTube. Isso é uma marca muito boa em se tratando de divulgação científica, em se tratando de astronomia, e se tratando principalmente por pessoas que não são tão conhecidas. A exemplo de um Schwarza ou o Sacani, não é? Como é que vocês vê essa conquista, né, de 43 mil pessoas? Acho que já está 43.500, mais ou menos. Uma boa pergunta, não sei quanto está agora. Eu vejo aqui, conta 5 que eu digo. Dá uma olhada aí, Pedro. Acho que estava... 45.096. 45 mil pessoas, não é? Então, corrigindo 45. Isso é uma marca fantástica. Ao que vocês atribuem a chegar a essa quantidade de pessoas, não é, em 1 ano e meio praticamente, principalmente neste momento que nós estamos passando, como você colocou lá no começo, de tempo de desinformação, fake news, teorias das conspirações? O que eu diria para você, o que a gente atribui? O nosso diferencial é que nós somos profissionais nessa área, né? Eu sou amigo do Schwarz, eu direto falo com ele e tal, e eu acho incrível, por exemplo, é o que eu falei, eu me apaixonei por astronomia e não foi por um astrônomo, eu esqueci o nome do Bickman, o Paul Zalon, que ele é tintureiro, né? Ele faz marionetes e tal, ele trabalha com marionetes. E eu acho que a gente querer dar essa cara a tapa,
abrir um espaço de um mundo assim das pessoas dos próprios canais, por exemplo, o Felipe Haime, o Sacani, o Schwarza, em que eles abraçaram isso, essa ideia de que a gente tentar ajudar, até que enfim que a ciência está vindo aqui para esse lado aqui, querendo divulgar, ajudar esse lado aqui da divulgação. E eles nos contribuíram muito. Eu acho que o nosso crescimento foi... Eu culparia nossos amigos que estão em torno, assim, o Lito, que ajudou muito Aviões e Música, as pessoas que acreditaram na gente e acreditaram na ideia do canal. Que é um dos episódios mais vistos, né? O do Lito chegou a 40 mil pessoas vistos, né? Que são pessoas que acreditaram no canal e apoiaram essa ideia. Toda vez que a gente sente, toda vez que a gente comenta do canal, a gente sempre tem uma fase que aparece às vezes uma pessoa grande e fala assim, que legal, eu apoio esse canal, tal. Isso nos ajuda muito e está fazendo a gente crescer. A gente precisa chegar para Serra Pilheiros renovar o acordo com a gente precisa retribuir o trabalho que Serra Pilheiros está ajudando. E uma das propostas que eu fiz é a gente tentar chegar a 100 mil inscritos. Então, uma coisa importante para as pessoas que para o canal continuar produzindo, para o canal a gente continuar trazendo o que a ciência brasileira está produzindo aqui no nosso território, continuar ajudando, divulgando o canal, se inscrevendo no canal e tal, porque eu acho importante. Eu não diria para você assim, o mérito é todo nosso. Eu diria que o mérito são as pessoas que acreditam no nosso canal e foram lá. Foram as pessoas que viram o Pedro apresentando a causa do nosso projeto no Luciano Huck e foram lá e entraram no canal e falaram, nossa, que legal, que coisa legal, vou apoiar e vou acabar entrando. Toda vez que a gente tem a oportunidade de pegar um microfone e falar da nossa causa, do projeto, da nossa ideia, as pessoas meio que abraçam ela e isso ajuda muito, sabe? Eu não sei contar quantas vezes o Schwarza já virou assim, já falou, mas isso é porque eu fico jogando videogame com o Schwarza, ele fala assim, vou falar de você no meu vídeo. Aí quantas vezes ele já falou assim, vão lá no AstroTubers, ajuda os AstroTubers também, que eles estão produzindo, vocês estão vendo ciência brasileira, o que vocês estão vendo são profissionais. Isso é muito bom, é o que o pessoal está abraçando, né? E eu acredito que seja esse o nosso diferencial. Eu acho que ninguém aqui era artista, ninguém era produzir, ninguém fez teatro, nem nada. A gente está apresentando como a gente está vindo, trazendo a cara a tapa para poder trazer a divulgação para o povo. É uma coisa que a divulgação científica, ela tem, pelo menos nos últimos 3 anos, ela tem se enraizado e tomado corpo, não é? No Brasil, primeiro através do podcast, e depois, e agora, pelo menos dos 3 anos para cá, através do YouTube. E aí eu vejo uma explosão de canais, eu inclusive com esse canal aqui, o Sertão Ciências, não é? A minha preocupação, no meu caso, é tentar trazer aqui para os meus alunos, não ficar restrito assim, poxa, tem uns AstroTuber, tem um canal Schwarza, Poligonautas, a Ciência Todo Dia e tal. Então, eu quero mostrar que aqui também nós podemos fazer conteúdos conteúdo científico e repassar para as pessoas e fazer com que isso se torne perto delas. Porque muitas vezes o camarada acha, esse cara tá lá longe, ele é inatingível, né? Então, quando eles veem que eu converso com algumas das pessoas, exemplo, conversei com a Tabata, que é do Dragão de Garagem, não é? E o aluna disse, professor, você conhece Tabata? Porque a gente fez um trabalho e utilizamos o Dragão de Garagem. Eu digo, sim, conheço. Ela concedeu uma entrevista e tal. E aí, quando vê que isso é possível, não é? Às vezes até acaba se deixando influenciar e até procurar esse caminho da ciência e procurar principalmente a divulgação científica verdadeira, não a coisa especulativa, as teorias das conspirações, os UFOs que aí aparecem e por aí vai. Só comentar aqui. Quero comentar também. Você falou da Tabata.
Eu vi que você fez um vídeo com a Tabata e o Vinícius, né? Que é eles são do Science Vlog. E que vocês, a gente tá no... Eles citaram a gente? Não vi o vídeo todo. Mas eles são do Science Vlog e a gente também é do selo do Science Vlog. Que é um selo muito legal. Diga-se de passagem. Não, é um selo muito legal que eu recomendo mesmo as pessoas conheçam canais do selo do Science Vlog. A Sociedade Astronômica também tem um selo, conheçam canais do selo da Sociedade Astronômica, que vocês vão conhecer material de qualidade. Achei importante o que você falou, Manuel, de você falar para os seus alunos que também se pode fazer divulgação científica aqui do interior da Bahia. Pois acho que dá para lembrar, por exemplo, do Whindersson Nunes, que não é divulgação científica, mas um cara que entrou ali no YouTube com uma câmera simples do interior do Piauí, começou a fazer os vídeos bem simples e pronto, hoje em dia é um dos mais influentes do Brasil. Então é isso, basta encontrar aí o talento, ou a pessoa que se esforçar o suficiente para... o Whindersson fala que ele estudou muito sobre humor, então se alguém aí tiver a energia para estudar muito sobre divulgação e fazer o seu vídeo e conseguir chegar nesse nível de notoriedade, é possível. E sem embasar, né? Porque não é chegar aqui e falar qualquer coisa. Com certeza, é muito importante isso. É bom ter um embasamento, porque o que mais está acontecendo provavelmente vai receber o selo ou do Science Blogs ou da o que mais aparece aí é pessoas, a exemplo, dizendo que álcool não resolve a questão da mão, né, na prevenção do corona, e aí coloca no YouTube, faz um drama e tal, e é perigoso, que acaba sendo uma fake, não é? E a gente tem que se policiar muito em relação a isso e principalmente repassar, e eu no meu caso, tenho um trabalho de mostrar aos alunos de discernir, não é, a falsa informação da verdadeira informação. Bom, pessoal, eu quero aqui conversar um tópico com vocês, e aí eu vou recorrer aqui a Carla, que é o seguinte: vocês trabalham com a divulgação científica, estudam, não é? Mas aí chega aquela pessoa, não é, e convida para você participar de um evento falando sobre ufologia, seres do outro mundo, contato. Como é que é essa questão? Principalmente para você, Carla, que tem conhecimento de causa, não é? Que é fisicamente e biologicamente falando. Como é que você se sente assim? Eu só quero dar um relato aqui que eu faço parte de vários grupos de astronomia no WhatsApp e essa semana um camarada colocou diversos grupos, tipo filosofia alienígena, deuses astronautas, bom, enfim, coisas relacionadas a esse tema aí, né? Eu coloquei, cara, aqui é um grupo de astronomia, isso não é ciência. Rapaz, o cara mandou um palavrãozão para mim, falou que eu era um alienado e saiu do grupo, né? Eu fiquei, bom, se ele acha que é isso, e como é que você se sente, como é que vocês se sentem, assim, vagando por esse mundo da internet, das redes sociais, né, combatendo esse tipo de informação? Essa é uma questão muito delicada. Já aconteceu de várias pessoas me perguntarem algumas coisas desse tipo. Eu tento ter o máximo de cuidado possível, porque você tem que tentar explicar e passar ciência, só que normalmente algumas pessoas podem realmente ficar nervosas, falar, não, você está mentindo, está escondendo. Eu nunca peguei ninguém que realmente ficou nervoso quando eu comecei a ao extremo. Não, nunca peguei. Que bom. Talvez por causa das palestras que eu dou, então, como eu acho que até perguntas depois das palestras, como já mostram um pouco de embasamento, então, talvez a pessoa até fique um pouco mais receiosa de começar já gritando. Não sei, nem mesmo por eu ser mulher. Talvez se fosse um homem, talvez a pessoa até enfrentaria mais, não sei. Então, é complicado, depende muito das pessoas. Eu tomo muito cuidado para explicar, tento sempre respeitar as pessoas e, logicamente, só apontar a ciência, né? Então, que não é bem assim, a ciência não considera isso, porque também, às vezes, apontar o dedo na cara da pessoa e falar que ela está errada, também não ajuda. Ela vai sumir, vai ficar revoltada e acaba não aprendendo tanto. Então, assim, é uma questão delicada. Eu normalmente faço isso até que muito bem. Eu já estou meio acostumada com essas perguntas, então até que eu consigo levar
mais na esportiva e tentar explicar do jeito mais fácil. Mas só pontuar que para a ciência não é bem assim, a gente estuda sim, então isso também eu acho que é interessante, como muitas vezes eu falo o que a ciência faz para estudar, então não é que a gente está mentindo, não é que a gente está escondendo, a gente está fazendo sim as coisas. É que às vezes não é como as pessoas gostariam que fosse, mas a gente faz, então mostrar também como a ciência está trabalhando com isso, porque ainda mais essa parte de ufologia, normalmente você pergunta para os cientistas mais velhos, eles nem querem falar de alienígena, ainda é um pouco de tabu falar sobre isso. Então piora muito, porque a pessoa quer realmente tentar entender, mas quem está falando não são os cientistas. Então isso está mudando, e eu sou uma das pessoas que, pelo menos, a gente está ajudando, né, a contribuir para essa mudança. E que bom que está mudando, mas assim, não adianta, tem que ter muito cuidado existe... e tentar explicar. Aí você tocou no ponto em relação ao que você disse, os cientistas mais velhos, é porque existe o encantamento, por exemplo, para quem era eu, nos meus 13, 14 anos, comecei a ver que a questão das pirâmides feita por alienígenas já era interessante, e aí já tinha uma tecnologia ligada aos Estados Unidos, que iam as naves, aí uau, não é? E isso daí chega a gente de uma forma encantadora, bonita, em nenhum momento, veja, pelo menos dos meus 13 aos 17, 18 anos, eu nunca vi ninguém refutar, nenhum cientista refutar isso daí, não é? A não ser quando uma vez no Fantástico fizeram uma reportagem lá a respeito daquele, eram os deuses de astronautas, não é? Que um camarada saiu destrinchando e dizendo, olha, ele fala de uma caveira que que era de cristal, mas aí foi mostrando que aquilo ali, na verdade, era tudo encenação, era mentira. E aí eu comecei também a me questionar, não é? E hoje nós temos isso de forma mais rápida. Eu digo o seguinte, o aluno hoje que, ao mesmo tempo que ele vê lá a notícia do universo paralelo, em menos de 3 dias, 4 dias, já tem alguém refutando aquilo ali, mostrando os erros, não é? Mostrando o quão aquilo ali era uma manchete sensacionalista. Apesar que, e aí eu vou citar aqui uma experiência minha, alguém me marcou nessa história do universo paralelo, não é? E quando saiu o vídeo da Gabriela, eu fui lá e postei. E a pessoa diz, não, mas ainda assim, ainda há esperança que isso de fato exista, né? É quando a pessoa não quer deixar de acreditar, né? E vocês, meninos? Como é que vocês lidam com essa questão relacionada a ter que desmentir as verdades reconfortantes ou as mentiras reconfortantes do mundo alien? Acho que todo mundo aqui, eu incluso, quando éramos mais jovens, acreditamos de alguma maneira nisso. Essas teorias conspiratórias são muito sedutoras e acho que antes de aspirantes a astrônomos ou professor de física, nós fomos seguidores dessas conspirações. E foi depois de muitas marteladinhas delicadas para não deixar nervoso, como a Carla mencionou, que as pessoas ficam nervosas. Foi depois de muitas marteladinhas que nós deixamos chame como você quiser, crenças nessas conspirações. Enfim, então, é importante ter essa delicadeza, com calma, e ir apontando paciência. Ali. Paciência, que aos poucos as pessoas vão compreendendo o método científico e tudo mais, e acho que dá certo. Então, acho que o importante é não desrespeitar nem nada, e com delicadeza. Rubinho. Então a gente não pode comentar muito sobre essas coisas que a gente assina termos de contrato quando entra na astronomia, que a gente não pode falar sobre alien, a gente tem sigilo entre a gente.
Mas eu vou tentar passar o que eu puder, assim, a gente tem que manter em sigilo, já teve o caso aí, Varginha, já teve toda a repercussão. Mas é engraçado isso mesmo, porque eu fui consumidor de muita coisa zoada. Eu tinha esperança de entrar na astronomia e alguém sentar um grupo e falar, agora vamos contar a verdade para você, assim, tal. Uma coisa meio Arquivo X, né? É, uma coisa assim, agora você é dos nossos, entrou para os Illuminati aqui, vamos contar a verdade para você, tal, né? Mas o que acontece é isso que mesmo que a gente não que a gente não acredite em aliens, tal. Eu acredito, a Carla também, né, cara? Se a Carla não acredita, eu paro de acreditar também. Mas tá bom. Aí, se ela falar que não é mentira, eu falei, pô, eu tô errado também. Mas a gente acredita que exista vida mesmo fora do nosso planeta. A gente acredita na possibilidade. O que a gente tem conflito é essas histórias, teve uma época que, né, teve uma época que o pessoal fala muito que a internet trouxe muita mentira, trouxe muita coisa, mas eu acho que também antigamente tinha bastante também. A gente tinha histórias que você não tinha como refutar. Era um cara que falava assim, ó, eu vi, primo meu viu, não tem como dizer. A gente cresceu ouvindo várias mentiras. Gente abduzida e você não tinha como comprovar, não existia como buscar dados, não existia como buscar fatos. Essas coisas eram os deuses astronautas. Eu lembro que eu comprava uma revista de UFO também e, nossa, para mim era dado como verdade, porque está publicado na revista. Me mostra outro dado aí e tal, me mostra outra coisa. E é bem difícil lidar com esse tipo de coisa, porque é uma coisa delicada, porque é difícil você falar para a pessoa que aquilo que ela está consumindo não é real, que tipo talvez tenha algum conceito errado, aquilo é difícil você fazer isso sem a pessoa dar um não primeiro, né? Sem a pessoa não quero. E isso é um pouco do trabalho dos YouTubers. A gente não tenta recriminar nada, a gente não tenta dizer ainda fazer vídeo, por exemplo, fazer um vídeo sobre terraplanismo é uma questão que a gente está em aberto. A gente está discutindo, vendo trabalhos sobre divulgação de ciência, porque a gente nunca fez um vídeo criticando o terraplanismo ou comentando, porque a gente não sabe se é o certo para lidar com as pessoas. Eu pessoalmente... É um terreno não muito confortável, principalmente pela dimensão que isso tomou, né? Isso. O que a gente faz é tentar trazer algumas coisas sobre sobre o questionamento científico, trazer algumas coisas sobre o que a ciência faz, o que a ciência trabalha, quais são os dados que a gente tem, o que a gente conseguiu, o que mostrou, para mostrar para as pessoas, esses dados estão abertos, tá vendo? A gente não está escondendo nada. É que o caráter de mundo acadêmico se fechou tanto que a impressão que tem é que a gente fica discutindo coisas isoladas. Não, tudo é aberto na ciência, tudo tem artigos aqui falando, tudo que se descobre tem artigos. Na verdade, o que todo cientista quer é quando descobrir alguma coisa, botar a boca no microfone, berrar e falar assim, e falar... E de repente arriscar um Nobel, né? Arriscar isso, colocar um Nobel, vai. É isso mesmo, eu acabei de descobrir. E claro, tem bastante erros também. Quantas vezes teve o caso, a gente está para soltar um vídeo até falando alguns erros da ciência, o cara que redescobriu Marte, achou um objeto brilhante no céu e acabou vendo Marte novo. E parte da ciência é você dizer que você aceitar o seu erro. É você voltar atrás e falar assim, olha, eu errei aqui. E aí bola para frente. Isso é um pouco complicado. Então, eu pessoalmente não sei ainda como lidar. Eu estou aberto a ouvir, eu não sei como lidar, por exemplo, com esse tipo de pessoa. O que a gente está tomando, nossa prerrogativa mesmo, é tentar levar de uma maneira de que a gente mostre o que a ciência está fazendo a respeito do assunto. E não tentar discordar com a pessoa. Porque eu, pessoalmente, eu não sei se bater de frente talvez seja o certo. Eu não sei se há um método certo para isso. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente está tentando lutando. Né? Tranquilo. Eu fiz ali atrás, Carla, uma colocação, só para, antes da gente terminar aqui, você, enquanto astrobióloga, a relação com aquele filme Avatar, o que é há, biologicamente, astrobiologicamente falando, não é? De palpável ali?
Então, primeiro que o Pandora não é planeta, como fala. Não é. Primeira não, coisa no próprio filme ele esclarece, né? Que é uma lua. Isso que no caso é de Júpiter, mas a Pandora de verdade é lua de Saturno. Então também trocaram os planetas aí. Mas na verdade, na parte de astrobiologia, é realmente bem interessante você considerar uma lua como um lugar que pode ter vida. Normalmente a gente pensa só em planeta. Só que nesse caso dos gigantes gasosos, você pode sim considerar luas, e é o caso no sistema solar. Então, por exemplo, a gente tem a lua Europa de Júpiter, a lua Encélado de Titã, mesmo a lua Encélado de Saturno e Titã, que também é lua de Saturno. Então, essas 3 luas são luas que a gente acha sim que possa ter vida. Então, talvez a gente não esteja tão distante de ainda detectar vida alienígena. Obviamente, é uma vida de micróbios, tá? Então, são tudo ou bactérias, alguma coisa assim, provavelmente. Então, no caso das luas Europa e Encélado, elas têm água líquida, provavelmente, só que está numa camada de gelo. Então, tem a crosta de gelo e tem água líquida. Isso é por causa da força gravitacional dos planetas gigantes. Então, não é por causa do Sol que está esquentando, como é o caso aqui mais da Terra. É principalmente por causa da atração gravitacional. E Titã também tem muita molécula orgânica, então provavelmente são luas que a gente acredita que possa assim ter um tipo de vida. Então está sendo estudado. Então, em relação ao Avatar, talvez não seja aqueles bichos enormes, mesmo aquela flora toda não vai ser assim, né? Mas provavelmente algum tipo de vida realmente existe. Haveria possibilidade... Aquele USB no cabelo, assim. Haveria uma possibilidade futura de colonizar essas luas? O problema de colonizar é que você vai exterminar toda a possível vida lá. Então, de lá, né? Lá. Então, sim. De colonizar, provavelmente não. Mesmo Marte talvez seja mais difícil, exatamente pode ter tido algum tipo de vida. A gente não sabe ainda se ainda tem. A gente acha que já existiu, sim. Mas tem missões direcionadas para esses lugares. Então, ano que vem, provavelmente já vai lançar uma. Não, acho que esse ano a NASA vai lançar uma. E a ESA vai lançar uma em 2022 para Marte, para ver realmente se já teve vida. E tem, sim, algumas possíveis missões para a Europa, por exemplo, mas aí é bem mais complicado, porque tem que esterilizar tudo para a gente não contaminar, porque se contaminar é capaz de destruir toda a vida lá, então é um assunto bem tenso. E os cientistas levam muito a sério, então isso é mais uma prova que mostra que os cientistas acreditam sim em vida alienígena, porque a gente se preocupa... Mas não com naves, né? Não com naves, não, a gente acha que não. Até acha que sim, a gente tem sim um estudo, que é o SET. Até hoje as pessoas que quiserem contribuir podem baixar o aplicativo para computador. Acho que para celular também agora eles têm, que você procura emissão de rádio de alienígenas. Então seria uma emissão, seria uma vida inteligente. Então, se não me engano, a ideia do Sagan, né? O SET. Sim, a ideia do Sagan, exatamente. Bem antiga. Então, a gente procura, sim, vida inteligente, que provavelmente é bem mais difícil de existir. Então, a gente prioriza mais os micróbios, que devem ser mais fáceis de existir. A gente procura, sim, só que a gente não acha que eles chegaram na Terra ainda. Essa é a grande questão que todo mundo gostaria de saber. A gente não tem nenhuma evidência ainda científica que tem alienígena aqui na Terra. Beleza. Carla Martinez, Pedro Pinheiro e Marcelo Rubinho, aqui no Sertão Ciências. Eles que fazem parte do Astrotubas, que é um canal de divulgação científica, chancelado pelo Science Vlogs Brasil, selo de qualidade, hein? Parabéns. Deixo aqui o espaço para vocês deixarem seus recados finais. Fica em casa. Até mais. Cara, eu fico com medo de interromper alguém. Eu tô achando que eu tô com lag, eu fico com medo. Então já tá falando, fica à vontade. Gente, eu queria agradecer muito a participação daqui do Sertão Ciências. Não conheci o canal, vou agora dar uma explorada assim no canal. E eu queria agradecer, pedir para quem tiver ajudar a gente, vai lá no nosso canal também, se inscreve lá, fica em casa também, mas fica em casa vendo o nosso canal, assistindo o nosso Tem muita coisa boa para ver, viu, gente? Tem bastante vídeo lá, tem bastante para você passar a quarentena, legal. E é isso. E acabou meu café, preciso terminar. É isso aí, obrigado, Manuel. Agradeço. Carla? Eu queria agradecer também a oportunidade, é sempre bom falar de astrobiologia para as pessoas conhecerem.
Eu peço que vocês respeitem a ciência. Acho que hoje em dia é uma das melhores coisas que a gente precisa aprender a fazer, respeitar a ciência, ouvir o que a ciência fala. Ela nem sempre está certa, mas essa é a grande questão também da ciência. Ela nem sempre está certa, mas a gente está sempre estudando para que ela continue indo no caminho certo. Ela reconhece que está errado. Ela reconhece, né? Sim, ela reconhece quando está errado e tenta mudar e melhorar. Então, respeitem a ciência. Pedro, além de ficar em casa, o que é que você diz? Então tá, eu acompanho as recomendações de respeitar a ciência e de da Vestiverso. Passar quarentena nas outubras e passar também vestido de Cosmos, né? É só ir lá na loja virtual da Vestiverso e dar uma olhada. E também, pois é, tá chegando as máscaras amanhã, acredita? Vai ter as máscaras do universo, olha que legal. Bacana. Muito obrigado pelo convite, viu? Achei muito legal o nome do seu canal, Sertão Ciências. Muito legal mesmo. Exato. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Grande abraço. Manuel Pereira aqui do canal Sertão Ciência. Nos curta, assina aí, se inscreva, curta e assina o nosso canal, beleza? Grande abraço. Até mais.